Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu sou o professor Guilherme Correia, professor de Direito Processual Civil, e nesse bloco vou trabalhar com mais um tema importante para o exame de ordem, o tema da competência. O tema da competência a gente divide ele em duas partes em razão da complexidade e do tamanho do conteúdo, tá? Quando eu falo em competência, pode ver ali, ó, eu até indiquei competência 1. E por que eu digo competência 1? Porque a gente vai ter uma segunda aula, tá? Uma segunda aula para trabalhar com uma segunda parte da competência. E aí você vê, observa bem aqui, ó, que eu destaco dois grupos de artigo. Artigo 21 a 25 e depois o 42 ao 66. Professor, como assim? O legislador deu um pulo aqui, ele tratou do tema e ficou com preguiça, tratou de outras coisas, voltou e trabalhou com o tema da competência de volta? Na verdade, a gente poderia até dizer que é isso, de uma forma brincando, evidentemente, mas é que acontece o seguinte, na verdade do 21 ao 25, ele trata do que a gente chama de competência internacional. E quando eu falo em competência internacional, eu não estou falando em causas que os Estados Unidos, a Alemanha, a Itália vão julgar, não. Eu estou me preocupando com causas que o Brasil pode julgar. Então eu não vou dizer se julga em Curitiba, se julga em São Paulo, se julga na Justiça Estadual ou Federal. Eu vou primeiro, no primeiro momento, verificar se o Brasil tem condições de julgar isso daí. E aí, num segundo momento, ali entre o 42 ao 66, aí são regras do que a gente chama de competência interna. Então a gente vai iniciar com a chamada competência internacional, trabalhando com duas questões diferentes. A primeira delas é a chamada competência concorrente da jurisdição nacional. O que é a competência concorrente da jurisdição nacional? Vamos lá. São as causas que o Brasil pode julgar. Ah, então na Itália não pode? Não disse isso. Eu disse que o Brasil pode, mas eu não excluo a possibilidade de que outros países julguem aquela mesma questão. Por isso é concorrente. Dois países podem concorrer. Então, o Brasil pode julgar. Não estou dizendo que outros países não podem. E a primeira causa que a gente tem, olha lá, ações em que o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Quer dizer o seguinte, é uma ação em que o réu, o John, um inglês, está domiciliado no Brasil. Pronto, posso entrar com a ação no Brasil. Mas será que eu não posso discutir essa mesma questão na Inglaterra? Não sei, vai depender do direito inglês. Segunda hipótese, ações em que no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Imagine que é uma ação que visa, que objetiva, o cumprimento de uma obrigação. E essa obrigação, segundo consta do instrumento contratual, por exemplo, tem que ser cumprida no Brasil. Ora, então eu posso entrar com essa ação no Brasil. Mas não estou excluindo a possibilidade de que lá fora do país isso também seja julgado, tá? Mais duas hipóteses. Terceira hipótese, olha ali, ó. Em que o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil. Imaginem, uma ação que discuta uma indenização por acidente de trânsito. De quem? Um alemão e um português. Os dois vieram passar férias no Brasil. Os dois ficaram e se apaixonaram pelo país Brasil e acabaram residindo aqui. Moraram por 2 anos cada um no Brasil. Os dois constituíram aqui relacionamentos amorosos, tiveram alguns amigos e os dois compraram um carro para poder se locomover. Os dois se acidentam. Não conseguem resolver aquele imbróglio e os dois resolvem voltar para os seus países de origem. Nada impede que um deles, se quiser processar o outro por esse acidente, processe no Brasil. Porque o Brasil pode julgar essa demanda. Por quê? Porque a origem dessa demanda é um acidente que foi ocorrido aonde? Aqui no Brasil. Beleza? E a quarta hipótese, ela se subdivide em duas, ó. Marquei ali, ó, em azulzinho. Ação de alimentos. Quando? Primeira hipótese, o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Esse credor, ele pode aparecer na tua prova com outro nome, tá?
O credor de alimentos, a gente chama ele de alimentando. Alimentando. O credor de alimentos, a gente chama ele de alimentando, tá? E segundo, o réu mantiver vínculos no Brasil, tais como posse ou propriedade de bens, recebimento de renda ou obtenção de benefícios. O réu, numa ação de alimentos, a gente chama ele de alimentante. Agora, qual que é a lógica, professor, de eu ajuizar uma ação dessa no Brasil? Ué, uma ação de alimentos, objetiva receber alimentos. Se esse réu tem rendimento no Brasil, tem propriedade aqui, né? Tem posse aqui, quer dizer o seguinte, ele tem condições de gerar renda dentro do Brasil. Então eu vou ajuizar essa ação no Brasil, ou posso ajuizar essa ação no Brasil, justamente porque ali eu tenho uma condição de receber o que é devido a título de alimentos. Beleza? Então nessas 4 hipóteses, 4 na verdade as últimas 2 viram, a última vira 2, então essas 5 hipóteses, é possível entrar com ação no Brasil, tá? Mais 2 situações, olha lá, decorrentes de relação de consumo, quando o consumidor tiver domicílio ou residência no Brasil, tá? Essa situação aqui é justamente para amparar aquela hipótese em que você vai, por exemplo, viajar. Você viaja com uma companhia estrangeira, você vai até a Europa, um país europeu, lá dentro do país europeu, você pega um voo local ali, de uma companhia, por exemplo, de avião espanhola, e você sofre danos como consumidor. Você pode ajuizar no Brasil? Claro, se você for domiciliado aqui no Brasil, você vai poder ajuizar essa ação aqui sim, tá? E 6, em que as partes expressa ou tacitamente se submeterem à jurisdição nacional, são aquelas situações em que as partes escolhem o Brasil para julgar eventuais demandas. Claro que essa escolha não é ilimitada, tem situações em que você não pode ser julgado no Brasil, aí é um outro problema, mas, em regra, sempre que você quiser, fiz um contrato internacional e determinamos que quem julgará a questão será a Justiça Brasileira, perfeito, sem nenhum problema, isso daí, tá? Então, essas são as causas em que o Brasil pode julgar. Agora, olha o que diz o artigo 25. Nas hipóteses de competência concorrente, a gente precisa observar esse artigo pelo seguinte: não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e o julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional arguida pelo réu na contestação. Quer dizer que em todas essas hipóteses que a gente viu que a jurisdição brasileira pode atuar, o Brasil não julgará a causa se no contrato entre as partes tiver uma cláusula dizendo que eventuais litígios seriam julgados, por exemplo, numa cidade lá da França, numa cidade da Itália, numa cidade da Alemanha. Se tiver isso, eu tenho que respeitar, desde que o réu alegue, venha a arguir isso em contestação. Então, vamos imaginar que eu fiz lá um contrato internacional entre 2 empresas, tá? Uma empresa brasileira e uma empresa alemã. Foi feito um contrato entre as 2. Fornecimento de produtos. Maravilha. Esse contrato previa o cumprimento de obrigações aqui no Brasil. Legal. Então quer dizer que o descumprimento dessas obrigações pode ser ajuizado no Brasil. Sim ou não? Sim. Então a ação para justamente fazer cumprir essas obrigações pode ser ajuizada no Brasil pelo artigo que a gente acabou de ver, 24, pode. Mas, nesse contrato, entre as 2 sociedades, tem uma cláusula dizendo que eventuais litígios decorrentes daquele contrato serão resolvidos lá em Munique, na Alemanha. Mas eu, empresa brasileira, falo, eu vou entrar com ação no Brasil. Eu não vou até a Alemanha ajuizar ou pagar um advogado para fazer isso, lá é muito caro. Vou ajuizar aqui. E ajuizo. O juiz vai falar alguma coisa? Não. O juiz vai falar, opa, obrigação pode ser cumprida no Brasil, pode ajuizar aqui sim. Só que se o réu
na defesa disser que tem essa cláusula, aí o juiz vai ter que reconhecer a incompetência da autoridade jurisdicional brasileira e dizer tchau, vai extinguir, decidam a questão lá na Alemanha. Então notem, o juiz não poderia conhecer de ofício eventual convenção aqui, né, que dissesse que a solução teria que ocorrer em solo, em foro estrangeiro. Maravilha? Agora, superada essa fase, a gente precisa ver as hipóteses de competência exclusiva da jurisdição nacional. Hipóteses de competência exclusiva da jurisdição nacional. Como assim, professor? Vamos lá. São situações em que só o Brasil pode julgar. Quer dizer que o que eu te contar aqui daqui para frente só vale se a decisão for dada por autoridade jurisdicional brasileira. Se lá na Alemanha eles decidirem esse tipo de causa, no Brasil ela não vale nada. Que causas são? Olha lá. Ações relativas a imóveis situados no Brasil. Eu vou destacar isso aqui, ó, imóveis no Brasil. E a 2. Em matéria de sucessão hereditária, proceder à confirmação de testamento particular e ao inventário e à partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então vejam que essas duas primeiras hipóteses, como meio de te auxiliar a memorizar, pensa, imóvel no Brasil, bem situado no Brasil em caso de sucessão hereditária, meu amigo, só o Brasil julga. Então eu tenho uma casa que foi vendida por um alemão para um outro alemão, mas essa casa fica no Brasil. E se está discutindo a propriedade dessa casa, porque não ficou bem feito esse contrato, não foi bem feito o pagamento. Onde? Só no Brasil. Ah, mas eles moram na Alemanha, o problema é deles. Se eles ajuizarem essa ação na Alemanha, ela não vale nada aqui no Brasil, porque essa é uma hipótese de competência exclusiva da jurisdição nacional. Tá? E a terceira hipótese que o Código traz, olha lá, em divórcio, separação judicial ou dissolução de união estável, proceder à partilha de bens, mais uma vez, situados no Brasil, ainda que o titular seja de nacionalidade estrangeira ou tenha domicílio fora do território nacional. Então, falou em sucessão, falou em dissolução de vínculo conjugal ou de união estável de bens no Brasil, essa discussão tem que ser no Brasil. Falou em imóveis que estejam no Brasil, essa discussão, mais uma vez, tem que ser feita dentro do território nacional, tá? Beleza. Professor, definimos que a ação pode ser julgada no Brasil. Maravilha! Maravilha! Então, ok, o Brasil pode julgar. Mas agora a gente precisa começar a pensar, começar a trabalhar com a ideia das ações, né? Que, bom, vão ser julgadas no Brasil, ok, perfeito. Mas aí começar a estudar algumas regras relacionadas a essa competência dentro do Brasil, a chamada competência interna. E uma primeira regra que a gente tem, na verdade, ela se apresenta como um princípio, chamado princípio da perpetuação da competência. O que é isso? Também conhecido como perpetuatio jurisdicionis. A ideia é a seguinte: eu ajuizei a minha ação hoje. Por quê? Em Curitiba. Por quê? Porque segundo a lei, professor, esse tipo de ação tem que ser do domicílio do réu. E o réu é domiciliado em Curitiba. Beleza, então eu ajuizei em Curitiba. No meio do processo, o réu muda para Londrina. A lei diz, a ação tramitará no domicílio do réu. Era Curitiba, virou Londrina. O processo vai ter que sair de Curitiba e ir para Londrina? Não. Por quê? Porque a competência é fixada no momento do ajuizamento. Então, ele era competente no dia que eu ajuizei e se torna competente até o final do processo. Mesmo que hajam modificações aqui do ponto de vista fático ou jurídico, mesmo que esse cara se mude, mesmo que no meio do processo diga que agora a regra não é mais domicílio do réu, é domicílio do autor, não importa, vai continuar onde começou. Agora, claro, e é aqui que pega. Direito, a gente sempre trabalha com a ideia de que, em regra, porque existem exceções. E aqui existe, também existe. Olha ali. Então,
regra. A regra está até aqui, ó. Se o artigo viesse até essa parte que está em azul, acabou a explicação. Vamos repetir. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Em resumo, a hora que eu protocolei minha petição inicial, determinou-se a competência. Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato, o exemplo que eu dei, né, do cara de se mudar, ou de direito, tá? Ocorridas posteriormente. Imagine que mude a regra de competência. Agora a exceção. Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. O que é isso? Quer dizer que o processo começou num lugar, termina naquele lugar. Em princípio, essa é a regra. Agora, se no meio do caminho, imaginem que haja uma supressão do órgão judiciário. Vou te dar um exemplo que aconteceu há muito tempo atrás, né? Eu sempre digo, às vezes, aconteceu recentemente. Aí tem aluno que fala, não, professor, recentemente na tua cabeça. 2004 aconteceu isso com a Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45, o que ela fez? Ela acabou com os antigos tribunais de alçada. Então, alguns estados brasileiros possuíam, além do Tribunal de Justiça, o Tribunal de Alçada. Algumas causas iam para o Tribunal de Alçada, outras iam para o TJ. Os juízes do Tribunal de Alçada antes iam para o Tribunal de Alçada para depois virarem desembargadores. Aqui no Paraná tinha. Então eu tinha várias causas que estavam sendo julgadas no Tribunal de Alçada. Por quê? Porque as regras de competência diziam que aquelas causas iriam para os TAs, a gente chamava assim carinhosamente. Mas em 2004, ao final do ano, com a Emenda Constitucional 45, os TAs foram extintos. Então tinha um monte de processo que estava no TA. Aí se você lê a primeira parte, você diz, bom, não importa. Acabou o TA, dane-se, o processo continua lá. Mas calma aí, meu amigo, não existe mais lá para continuar. Por isso que a lei diz, salvo quando suprimirem o órgão judiciário. O TA não existe mais. Esse processo vai ter que sair dali? Vai, porque simplesmente não existe. Todas as causas que estavam no TA foram automaticamente enviadas para o TJ e esse se tornou competente para julgar. Então, essa é uma exceção ao princípio da perpetuatio jurisdictionis? Sim. E a outra é quando ocorre a alteração da competência absoluta. Vou dar um exemplo que também aconteceu no Brasil, também com essa emenda. Antes da emenda, as causas que envolviam acidentes de trabalho eram de competência da Justiça Estadual. Então, imagine que você foi demitido de uma empresa e quer processá-la. Justiça do Trabalho. Mas se nessa relação de trabalho, você sofreu um acidente e quer processar a empresa também pelo acidente, Justiça Estadual. Isso até 2004, final de 2004. Final de 2004 alterou e disse que isso é competência da Justiça do Trabalho. O que aconteceu com os processos que estavam na Justiça Estadual que envolviam acidente de trabalho? Em regra, aqueles que ainda não tinham sido sentenciados ficaram lá, até que tivesse sentença. Mas os que já tinham sido sentenciados foram remetidos para a Justiça do Trabalho. Imagine um outro exemplo, isso acontece. Na localidade não tem vara federal. Não tem. E eu quero processar o INSS, pedindo lá um benefício previdenciário. A Constituição diz que se não há vara federal, eu posso ajuizar na Justiça Estadual. Tá? Essa competência entre Justiça Federal e Estadual, definir se é federal ou estadual, é competência material, em relação à matéria que está se discutindo. Ou alguns dizem competência em relação à pessoa, né? É a pessoa, é o réu que está lá, é o INSS, então por isso é Justiça Federal. Independente de ser pessoa ou material, um critério é absoluto de competência, sem dúvida nenhuma. Tá? Nessa circunstância, imagine que o processo meu está na Justiça Estadual porque não existe vara federal na localidade. No meio do caminho, cria-se a vara federal. O meu processo vai continuar na estadual? Não, porque aí alterou a regra de competência absoluta, né? Porque aquela Justiça Estadual era competente para julgar caso, porque lá não tinha vara federal. Mas agora que tem, não pode mais, não é mais competente. Então, nesse caso, remeto sim os autos para a Justiça Federal. Então, a perpetuatio jurisdictionis, ou perpetuação da competência, sem dúvida nenhuma, é importante, mas comporta essas duas exceções ali. Beleza? E para a gente finalizar a aula, a última observação que a gente tem, antes de adentrar
nos critérios de definição de competência territorial, que sem dúvida nenhuma são os mais importantes, a questão da remessa dos autos à Justiça Federal. Justiça Federal é um órgão que, para alguns, ela começou a existir em 2014, né? Quando foi criada a Operação Lava Jato. Porque até então ninguém ouvia falar daquilo, né? As pessoas comuns não se atentavam muito para a Justiça Federal, porque tem uma competência limitada. Mas é claro que é uma justiça importante, existe há muito tempo. Agora, o que é isso? Remessa dos autos à Justiça Federal. Primeira coisa, por que algumas causas, professor, vão para a Justiça Federal e outras para a Justiça Estadual? Primeira coisa importante, definir. Justiça Federal julga as causas que a Constituição diz que ela deve julgar. Ponto. Esse é um ponto que ninguém discute, tá? 109 da Constituição vai dizer as causas de competência da Justiça Federal. E uma das hipóteses que a Justiça Federal julga é quando existir no processo uma empresa pública federal, exemplo, Caixa Econômica Federal, Correios, uma autarquia federal, exemplo, o INSS, Universidade Federal, as agências reguladoras, a Anatel, a ANEEL, ou quando existir a União. Então, se esse povo tiver no processo, a Justiça Federal receberá esse processo e julgará. Então, imagine que eu estou processando um banco privado, particular, na Justiça Estadual. Se a Caixa vier intervir nesse processo, esse processo tem que ir para a Justiça Federal, tá? E é isso que o 45 vai dizer na parte inicial. Olha ali. Tramitando o processo perante outro juízo, os autos serão remetidos ao juízo federal competente se nele intervier, se nele vier querer participar a União, né? Suas empresas públicas, Correio e Caixa são exemplos importantes, entidades autárquicas e fundações ou conselhos de fiscalização de atividade profissional, tipo OAB, tipo CREA, tipo CRM, CRO, o que você imaginar de conselho de fiscalização de profissão, tá? Agora, todas as causas que estão na Justiça Estadual eu mando para a Federal quando a União se mete? Não, porque a lei traz exceções. Olha lá. Ações de recuperação judicial, falência, insolvência civil e acidente de trabalho. Acidente de trabalho vai ficar onde? Em regra, na Justiça do Trabalho, tá? Ou, em algumas situações, na Justiça Estadual, quando você está pedindo uma verba para o INSS em razão do acidente de trabalho. Isso tramita na Justiça Estadual, é uma exceção da lei, tá? Agora, as mais importantes de você lembrar, as que mais aparecem em prova, são essas duas aqui, ó, recuperação e falência. Por quê? Quando você tem a recuperação judicial do empresário ou a falência, você tem lá os credores, e um dos credores é a Fazenda Pública, que, por exemplo, a União tem impostos a cobrar desse cara. Então ela vai receber, ela vai participar desse processo, porque ela quer receber a grana dela, tá? Ela tem até uma certa preferência para receber, né? Ela está lá em terceiro lugar de preferência dos credores, abaixo dos trabalhistas e abaixo dos credores com garantia real. Agora, essa causa tramita na Justiça Estadual. Mesmo que a União intervenha, não sai de lá, vai continuar lá. Então, professor, você está me dizendo que o advogado da União normalmente atua na Justiça Federal, mas pode atuar na estadual? Estou dizendo isso, afirmando com todas as letras, tá? E a segunda exceção, é evidente que é uma exceção bem menos importante para o processo civil, mas aquelas que tramitam na Justiça Eleitoral do Trabalho também. A intervenção dessas entidades na ação não vai mudar nada, né? Não vai fazer com que a causa vá até a Justiça Federal, até porque se eu estou falando de justiça, questão eleitoral ou do trabalho, são questões de justiças especiais, e aí não deve se confundir. Só para lembrar, o Brasil, ele tem justiça especial. Eu sempre dou uma dica bem boba, tá? Quando me perguntam, o Brasil tem justiça especial? Eu digo assim, ó, tem, escrevo grande. Por quê? Olha ali, T de trabalho, E de eleitoral e M de militar. Então, a justiça especial no Brasil é trabalho, eleitoral e militar. Então, as causas que tramitam nessas justiças não irão para a federal. A justiça federal que a gente conhece, ela é um órgão da justiça comum, tá? Então, dentro da justiça comum, eu tenho a justiça estadual e federal. E antes delas, eu tenho a especial, que é trabalho eleitoral e militar, tá?
Agora, imagine que no processo a Caixa Econômica tá atuando, tá? Tem lá um banco privado, a Caixa Econômica e o Guilherme, discutindo lá um financiamento de um imóvel em que houve participação dos dois bancos, papapá, na Justiça Federal. No meio do processo, o juiz reconhece a ilegitimidade da Caixa, dizendo, Caixa, você não tinha que estar aqui nunca, cara, sai fora, o processo não tem nada a ver com você, e exclui a Caixa do processo. Ué, se excluiu a Caixa do processo, esse feito vai continuar na Justiça Federal? Não, por quê? A única coisa que fazia com que a Caixa, fazia com que a Justiça Federal tivesse competência para julgar aquela causa, era a presença da Caixa. Se ela sai, o processo é remetido para a Justiça Estadual. É justamente isso que a gente tem ali no parágrafo 3º, né, deste artigo 45. Maravilha! Então, eram essas as primeiras noções sobre competência que eu queria conversar com você. Um grande abraço, bons estudos e até mais.